Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez por a oportunidade de estar falando a vocês e parabenizo a equipe da AME Goiás pela organização desse congresso. Se vocês ficaram meio perdidos com tantos sinais e sintomas que vieram aí, eu vou complicar um pouco mais a cabeça de vocês. Dizem que o espírito é uma pessoa muito comprometida. O médico espírita ainda piorou, porque ele atende no hospital, no ambulatório, aquelas filas e tudo mais. Quando chega à noite, ele vai ao centro espírita atender mais outra fila, né? Então é disso que eu vou falar para vocês. A AME Paraná, os colegas da AME participam de uma casa espírita, a maior parte deles, onde nós fazemos a parte prática, porque não adianta apenas a gente estudar os fenômenos se nós não temos onde nos praticar. Então nós participamos de uma reunião fluídica que nós fundamos desde 82 e tem até os dias de hoje. E nesta reunião, para que nós possamos selecionar um pouco a gravidade dos pacientes, nós fazemos uma ficha desses pacientes. Então a Casa Espírita é um verdadeiro ambulatório médico, um hospital, e se nós tivermos uma ficha para termos um registro desses casos, nós podemos usar eles de forma científica, senão nós ficamos apenas nos seus relatos. E essa ficha é dividida em 3 partes. A primeira é um perfil de problemas físicos, onde por esses sinais e sintomas, idade do paciente, endereço, uso de medicamentos, gestações, cirurgias, nós podemos selecionar se o paciente tem um problema físico e ficando mais fácil, então, a nossa avaliação sobre ele. Numa segunda parte, nós tentamos identificar um perfil espiritual, como foi colocado aqui anteriormente pelo colega, alguns sinais e sintomas de mediunidade, insônia, pesadelos, medos, né, presença de pessoas e assim por diante, né? E onde nós vamos tentar tratar diretamente com a parte mediúnica. E uma terceira parte ainda, que é um perfil psicológico, onde se essa pessoa tem alguns traumas, estresse, situação familiar, como é que é o relacionamento dele no dia a dia, ideação suicida, dependência química. Com isso nós vamos, porque é grande o aporte de pacientes nas casas espíritas, e nós temos que selecionar um pouco para tentarmos ver se nós podemos avaliar com mais profundidade essas pessoas. Depois de passar por essas 3 fases da nossa ficha, nós selecionamos então o provável caso desse paciente, e fazemos então uma entrevista inicial com ele, uma entrevista no grupo mediúnico, e depois disso ele passa mais 4 vezes nas reuniões mediúnicas do grupo, e depois ainda faz um segmento de 1 a 2 meses, onde então nós podemos ter um diagnóstico possível desta pessoa, para saber se realmente é um fato que deva ser tratado na casa espírita, ou precisa de ajuda profissional, psicólogo, médico e assim por diante. Então, pegando aqui do último ano, 2014, nós selecionamos 553 casos, e entre o que foi possível selecionar, nós tivemos 164, 30% de mais ou menos de problemas físicos, distúrbios energéticos, que vai ser a minha fala, 118, 21%, psicológicos 13%, espiritual 6%, dependência química 6%, psiquiátricos, associações de vários fatores, então 19%, num total aí de 553 pacientes. Então nós pegamos esse segundo item, que são os distúrbios energéticos, que é uma área pouco estudada e pouco diagnosticada na casa espírita, onde todos os sinais e sintomas de cansaço, de dor de cabeça, é problema espiritual, E, na realidade, nós vimos que as coisas não são bem assim. Então, depois de selecionar esses casos, depurar eles, de 118 que nós tínhamos, 21%, no total de 553, passamos para 88, então 16%, então diminuiu um pouco, de um total de 553. Então, para arredondar mais ou menos, 15% das pessoas que procuram a nossa casa espírita para tratamento, com queixas de provável influenciação espiritual. Eu estou vindo aqui à casa porque tem um espírito comigo, porque eu estou mal, não consigo dormir. Então nós catalogamos como processos energéticos, porque não conseguimos diagnosticar um processo espiritual e também não foi possível catalogá-los em um dos quadros anteriores que nós aqui mostramos. Então, o que são esses processos energéticos? Aproveitando essa figura aqui do livro Passos e Radiações, é bem significante. Como é que nós formamos o nosso fulcro de energia? Nós temos ali, de um lado, a energia centrípeta, que
que traz a energia, os estímulos mentais das pessoas encarnadas e desencarnadas para o nosso espírito. Essas energias nos rodeiam como uma corrente e tentam se identificar com o nosso nível de vibração. Então, se vem uma energia de ódio, você deve odiar as pessoas. Eu analiso aquilo, mastigo, rumino, aí o meu espírito não se adapta com aquele nível de pensamento. Então, eu expurgo através da energia centrífuga. Então, isso é uma circulação constante na minha energia, não é uma coisa estática. Se ficar estática, tem alguma coisa ruim. Pelo menos a parte externa, porque a parte interna é o meu fluxo espiritual. Aí vai identificar com as minhas sensações e sentimentos, e eu vou segurar aquelas energias que se afinizam comigo. Então, no dia a dia, eu absorvo, identifico e rebato centenas de milhões de pensamentos. E fico com aqueles que me são sensíveis. Eu tenho que tomar cuidado agora para saber o que eu estou assimilando. Esse que é o problema, né? Então, uma figura clássica dos nossos focos de energias, né? E segundo a Bárbara Bressan, né, no seu livro Mãos de Luz, mostrando então que essas energias se condensam à nossa volta, formando a nossa aura, e também circula pelo nosso corpo, como já foi bem dito aqui pelo nosso colega, passando pelos vários corpos fluídicos, né? Entrando pelos nossos chakras e chegando aos nossos plexos. Essas energias, portanto, elas são o nosso campo particular de energia, é a nossa carteira de identidade. A pessoa chega para nós, todo bonitinho, todo terninho, gravata, como vai? Tudo bonito? Você, puxa, mas que pessoa simpática. Ao chegar perto, você sente o fulcro de energia, meu Deus, começa a sentir o cabelo levantar, prurido no corpo, alguma coisa está errada, né? No dia a dia nós não paramos para pensar nisso, porque nós temos muita pressa. Mas se nós pararmos um pouquinho, nós podemos começar a identificar as pessoas, não pelo seu aspecto físico ou pelo seu vestimento, mas pela sua energia, o que seria uma identificação mais real, né? Vai depender agora, não só do nosso nível espiritual, mas das nossas condições emocionais do nosso espírito. Isso é uma coisa de evolução, não posso resolver tudo numa encarnação somente. Então, qual que é o nosso nível emocional? Se for um nível emocional instável, ruim, né, nós vamos ter uma facilidade maior de ter esse desequilíbrio. E se tivermos um nível melhor, a nossa energia vai ser melhor do nosso arcabouço. E o quociente de espiritual, qual é o nosso nível de transcendência? O que nós acreditamos depois da morte, de contato com outros seres e assim por diante? Nós fazemos algum tipo de introspecção, de meditação? Então, são fatores que vão interligar e vão pesar na formação das nossas energias. Eu não posso ter vários desequilíbrios e ter uma energia boa. É uma coisa impossível. Então, a nossa energia é fruto dos nossos pensamentos e emoções. Além dessa parte evolutiva, eu tenho ainda o meu livre-arbítrio, que vai formar as minhas energias ainda, por aquilo que eu uso no dia a dia, seja os sentimentos de ódio, inveja, aquelas coisas todas, egoísmo, ciúme, aquelas coisas que quase ninguém tem, né? Vícios, desequilíbrios orgânicos e mentais, bebidas, droga e assim por diante. Então, com isso tudo, nós intoxicamos a nossa energia, nós intoxicamos. E se nós compararmos ela com um combustível de veículo, é o combustível adulterado. Você foi no posto, o indivíduo tocou mais álcool na gasolina, então o teu carro sai tossindo, pum, 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 não para. E você acorda de manhã e começa, né, cai coisa, você está com a gasolina tua alterada, né? Ela não está fluindo pelos corpos fluídicos, e você fica meio torto, né, não bate a cabeça. Você está, é a sua energia, né? Ah, deve ser um espírito me obsedando no máximo, né? Não, é a sua energia que está alterada, porque essa energia vai circular de um corpo para o outro, né? Passando pelos centros de força, passando pelo duplo etérico, nos chakras, passando pelos plexos, pelas glândulas, e vai fazer uma inter-relação entre espírito e corpo físico. E se ela estiver alterada, vai sim causar efeitos, né, sinais e sintomas no corpo físico. Então nós vamos ter a nossa carteira de identidade que nós somos capazes de ter. E por ela, né, eu diria até além de carteira de identidade, nosso CPF é mais particular ainda. Porque é a aura de cada um. Então nós podemos ter uma aura harmonizada e podemos ter uma aura conturbada, né, alterada. E é essa energia que nós podemos transmitir para as pessoas.
É essa energia que nós podemos perder. Então, quando eu tenho uma aura, e todos nós temos essa aura, ela entrelaça com outras pessoas. Ela não é uma coisa estática, ela se expande, ela retrai. Então, o ideal é que pudéssemos ter uma troca energética desta forma. Uma aura se entrelaçando bem com a outra, nós identificamos a energia boa que estamos recebendo, e essas energias dependem da nossa conversação, sentimentos e emoções. Então, eu estou conversando com alguém, e a pessoa está tendo uma queixa. Eu sou ginecologista, então, queixas de mulher, vamos colocar aqui como exemplo, estou mais acostumado, né? O meu marido fez isso, fez aquilo, ele me bateu. O quê? Ele te bateu? Quando eu me emociono com isso, eu abri a minha aura. E aí eu começo a pegar a energia da pessoa, sem saber. Então, a emoção nossa ao lidar com as pessoas nos faz abrir a nossa aura. Um dos fatores, é claro. Então, no dia a dia, até para ajudar as pessoas, até familiares, até o filho, até o companheiro ou a companheira, nós temos que ter técnica. Já está acabando, meu Deus do céu. Tem que correr aqui. Isso pode estar em qualquer lugar, como já foi dito aqui, locais de trabalho, sociedade, né? E gozar dos receptores, e tem pessoas que absorvem a energia do outro. E ele gosta, né, de ir na nossa casa, porque eu vou lá na casa do Tristão, eu saio bem de lá, nossa, eu pego toda a energia dele, né? Ele nem sabe, mas sai alegre, e o outro fica lá, né? Deitado. Puxa, estou tão ruim quando ele vem na minha casa, né? Minha comadre vem me visitar, que eu passo mal. Por quê? Porque ele levou a minha energia. Não é que ele queira, é uma tendência dele de absorção, é um grau que ele tem. Então, nem sempre o que tem mais energia vai dar para o que tem menos energia. Às vezes, e eu coloquei ali embaixo, por ser obstetra, o feto durante a gravidez. Eu vejo, às vezes, trabalho no hospital de clínicas, gestantes magérrimas, desnutridas, e o feto gordo, né? 4 quilos. Ele tira tudo da coitada da mãe, né? Então, existem pessoas que são verdadeiros fetos. Eles tiram do outro tudo, né? Do pai, da mãe está esquálido, e o criança gorda, grande, né? Porque está absorvendo tudo da mãe, é um papa energia, né? Ele tira tudo da pessoa. Mas então, o que essas pessoas sentem? O que essas pessoas essas pessoas que têm distúrbios energéticos sentem? Muitos dos sintomas que aqui foram colocados. Olha aqui, ó. Das nossas fichas: cansaço, bocejo, sonolência, insônia, sudorese, frio, quente, não importa, tonturas, taquicardias, frio, calor, cefaleia. Então são sintomas que não são específicos, muitas vezes. Alteração do humor, apatia, choro, relacionamento instável, irritabilidade, uma série de sintomas que eles chegam. Então eu vim aqui à casa espírita porque eu estou com vários espíritos atrás de mim, não é possível? Eu sinto tudo isso, ó, isso é espírito. E vamos doutrinar esses espíritos, e muitas vezes a gente não consegue achá-los. As perdas podem ser agudas ou crônicas, através de emoções e sentimentos. A pessoa está boa, de repente dá uma crise nela, pelo seu distúrbio mental que ela tem, pela instabilidade mental que ela tem uma crise, joga e tal, pronto. Perdeu 1 quilo de energia nesse momento, né? Furou o tanque dela, aí ela fica com mais complicações ainda. Ou pode ser crônica através da sua personalidade. Pessoas inseguras, que ri e choram com facilidade. Ela está falando com você, de repente ela chora, de repente ela ri. Elas conversam sobre acidentes e ficam, aqueles acidentes graves, ela fica repetindo aquilo na sua casa. Então essas pessoas, elas são perdedoras crônicas de energia. É como se tivesse um furo no seu tanque de gasolina, e ela vai perdendo, e está sempre faltando gasolina no seu tanque. Então podemos ter rupturas, obstruções, intoxicações. Muitas vezes pensamentos cristalizados, traumas emocionais, excessos de alimentos, bebidas e drogas, crises de raivas, ódio, ciúme. A profissão que a pessoa exerce às vezes tem uma relação, e alteram a fisiologia da energia, do combustível, como se fosse um combustível adulterado do veículo. Então nós colocamos lá rupturas, obstruções, intoxicações, tudo isso pode acontecer com a nosso combustível. E às vezes, também nessa tábua aqui do passos e radiações, a pessoa pode passar isso através da alimentação, né? Você não pagou a sua secretária do lar, ela vai fazer a polenta lá, danado, não me paga, tal, e vai descarregando aí. Eu pego ele, para ir no Congresso Espírita ele foi, mas não me adiantou meu dinheiro, ele fazendo a polenta. Vai servir para você, você tem diarreia, tem náusea, tem vômito. Por quê? Porque a água é um bom condutor de energia, os alimentos têm água, intoxica de energia desequilibrada. E então muitas vezes nós preocupamos com a saúde física da nossa funcionária, do nosso restaurante, mas devemos ver a saúde mental dos funcionários do restaurante, que tem tanta influência quanto a física.
E às vezes, veja aqui o que o Paul Pierson diz nesse livro Transplante de Órgãos. Ele é um transplantado e começou a sentir coisas estranhas. Daí começou a fazer uma pesquisa, esse livro tem até para vender aqui na nossa livraria. E começou a ver que muitos transplantados começam a sentir sinais e sintomas de quem doou o órgão para ele. Olha que interessante. Se o indivíduo gostava de música clássica, agora o indivíduo gostava do rock, de repente começa a gostar de música clássica. E uma série de outras coisas eles começam a relatar, né? Imagine você agora receber um coração de alguém que é um assassino, né? Já pensou? Começa a ficar armado e tudo mais, porque muitas energias no órgão acompanham a parte do perispírito no transplante e vai levar para outros sinais e sintomas do doador. Então, até num transplante, nós deveríamos ter um preparo melhor de quem doa e quem recebe. Muitas vezes morre alguém, normalmente é um motoqueiro, não sei porquê, né? E resolve... São pessoas jovens e acidentados. E resolve doar órgãos. Mas foi falado com ele, foi pedido para ele permissão, se ele queria doar órgão. Não, vou fazer uma caridade. Quer dizer, então essas coisas nós temos que ver, porque muitas vezes pode participar da rejeição do órgão, porque não há um preparo, às vezes, entre doador e receptor. E olha, muitas vezes também, essas energias podem estar em objetos. Esse é um caso atendido pela nossa reunião, onde uma paciente do sexo feminino de 7 anos, filha de pais médicos, um casal de médicos japoneses, queria cortar seus cabelos, unha, ideia de suicídio, tinha vergonha de ser mulher. Isso uma menina de 7 anos começou de repente isso. Aí fomos ver a história, iniciou há 1 ano, quando eles estiveram no Japão, e esse rapaz, por ser um filho homem da 3ª geração, recebeu lá uma série de objetos dos antepassados. E esses objetos lá, que provavelmente um samurai lá da família que doou e tal, e assim por diante. Ele trouxe para Curitiba, a filha começou a brincar com aquilo, resultado, essa filha tinha sido o samurai do passado. Identificou aqueles objetos, começou a ficar com vergonha de ser mulher, queria cortar o cabelo, queria se suicidar, queria arrancar as unhas, foi para o psiquiatra, acabou na casa espírita, acabou no trabalho de desobsessão. Então, resolveu-se o problema, mas é para mostrar que objetos retêm energia e pode ser um fator de desequilíbrio. Então cuidado com o que você com o que você guarda de coisas antigas, que nem sempre tem uma energia boa, né? E costuma se chamar de bagulhos energéticos. Cuidado, guarda num lugar bem separado, para não ficar lidando com isso, porque já temos preocupações demais, além de trazer energias antigas atrás de nós. E como foi dito aqui, a energia poderá causar doença orgânica. É Joana de Ângeles que responde, ó. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos e ódios que se prolongam, os dardos reagem, disparados desatrelam as células do seu automatismo, degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Autodescobrimento, página 22. Então, perfeitamente, da persistência da energia mental alterada, nós poderemos ter doenças físicas. Então, o que podemos resumir de tudo isso? O diagnóstico é clínico dos distúrbios da energia. Não temos ultrassonografia, não temos raio-x. Os alunos hoje que são fãs dos exames, né? Aqui tem que ver o paciente. Nós temos que nos basear nos sinais e sintomas e na história pregressa de cada pessoa dessa. Tentar identificar a causa do distúrbio. E nós vamos ver, será uma troca exagerada que ele está tendo com pessoas, ou ele está tendo uma perda exagerada? A participação ativa do paciente nesses casos para nos ajudar no diagnóstico. Causa interna, ele vai ter que ver valores, nível de conhecimento desse paciente, e se for causas externas, ver se são as pessoas ou se são os ambientes que ele está frequentando. E se for algum objeto, o seu bagulho energético, que ele possa dar fim nisso ou levar para um lugar bastante reservado. Então, as causas desses distúrbios, podemos ter causas internas e causas externas. Na causa interna, nós vamos ter que avaliar agora no tratamento o autoconhecimento, melhoria íntima, vigilância mental, emoções e sentimentos. Nas causas externas, atenção às psicosferas, onde é que ele anda, que lugar que ele tem andado. Relação com as pessoas, abertura dos campos de energia, ele tentar criar uma parede entre ele e as pessoas que às vezes ele convive. Não é que ele não possa gostar da pessoa, mas tentar segurar um pouco isso, que isso tudo é energia. Com a mente ele consegue ir fazendo uma barreira para evitar de ficar absorvendo de determinadas pessoas que ele já sabe quem é. Passos e palestras, grupo de estudo, culto cristão do lar, atividade física, parque,
leituras, músicas, e o tratamento médico, realmente, medicamentos, muitas vezes, tem que ser acompanhado nesses casos. Concluindo, os desequilíbrios energéticos do distúrbio espiritual. É um desequilíbrio energético que ocorre, o desequilíbrio energético ocorre em acentuado número de pessoas que procuram a casa espírita em busca de tratamento com suspeitas de influências espirituais. Na nossa casa, 16% em 2014, num total de 533 pacientes. 2. Trata-se de um distúrbio causado pela imaturidade espiritual da própria pessoa e pelo uso incorreto do seu livre-arbítrio. É uma patologia do próprio espírito e não a causada pelos espíritos. Não vamos colocar a culpa nos espíritos, a culpa é nossa. E é conosco que nós vamos ter que trabalhar, não é com os espíritos. Há uma tendência de querer culpar os espíritos, né? Não, é o espírito dele. Pelo menos a princípio, claro que muitas vezes pode ter outras situações. 3. Sinais e sintomas levam à confusão com vinculações espirituais, é evidente. O diagnóstico diferencial deve ser feito. Nós tentamos, em várias reuniões, tentar separar o que era espiritual e o que não era. E 4. Mesmo não sendo inicialmente um problema espiritual, mas pode favorecer as vinculações espirituais. O indivíduo fica desequilibrado, diminui a sua imunidade espiritual, como foi aqui colocado, e pode entidades vincular-se a nós, o que era ruim fica pior. E qual o papel das AMES? Promover uma discussão com expositores, coordenadores de grupos de estudos, atendimentos na Casa Espírita sobre o tema. Respaldar a terapia proposta pelo trabalho e avaliar a necessidade de acompanhamento por profissionais da área. E vocês indo a Curitiba, não deixa de visitar o Museu do Olho, que é um dos nossos cartões de visita. Muito obrigado.